Bom dia. Hoje nós vamos começar com a correção da página 314, aonde vocês têm que colocar, de acordo com o desenho, o nome da força, né? Se é interpotente, interfixa, é interresistente. A letra A vai ser interpotente. A letra B, interresistente. A letra C, interfixa. A letra D, interpotente. A letra E, interfixa. A letra F, interresistente. Então, está aí corrigida a parte da 314. A 315 era uma resposta pessoal, aonde vocês poderiam dizer que com a ajuda da alavanca eles fariam menos peso. Deixa eu ver outra. Por exemplo, com a ajuda da alavanca eles fariam menos pesos para levantar a poltrona, o objeto, seja que vocês tenham colocado. Depois eu quero dar uma recapituladazinha aqui, na parte dos planos inclinados, que nós falamos sobre as rampas, né? Eu gostaria que vocês sublinhassem aquelas partes. Para que serve a rampa? Para vocês poderem ter, não é só para uma cadeira de roda, né? Ela serve também para um acesso melhor, se você estiver com peso. Depois veio falando também das rampas naquele desenho, que é uma estrada parecendo um caracol, né? Cheio de curvas. Por quê? Um plano muito inclinado, se você for subir com o carro, por exemplo, como eu vim dizendo no livro, você vai forçar muito mais o motor. E se torna, né, uma pista única, plana, se torna mais perigoso. E com essas curvas, elas não vão ser tão inclinadas, se tornando menos perigosa e se forçando menos o motor do carro. Depois eu falei sobre a cunha, os parafusos com vocês. Aí veio a atividade da página 318. Na letra A, o objeto é uma faca. Tipo de máquina simples. Qual o nome? Cunha. Na letra B, o objeto é uma chave de boca. Qual é o tipo da máquina simples? Alavanca. A letra C é um objeto, uma rampa, né? Um plano inclinado, uma rampa. Tipo da máquina, plano inclinado. Então, é uma máquina simples, dando o nome de plano inclinado. Número 4 está também dizendo para vocês explicarem o motivo das estradas, regiões muito inclinadas, por que elas são feitas como caracol. Aí vocês podem botar que a estrada em forma de caracol são mais longas ou mais extensas, tanto faz. Tem uma inclinação menor, no qual a estrada tem um plano inclinado, reto, né? Ela vai reta com base no topo. Ou também, as estradas em forma de caracol forçam menos o motor do carro, também está correta. Se torna menos perigosa, também está correta. Aí depois, hoje, nós vamos falar na página 319 sobre as roldanas. As roldanas também veio para nos simplificar muito, né, a nossa vida. Esses materiais, eles são feitos para que as pessoas não tenham que usar tanta força, para fazer tanta força, como vocês estão vendo, para levantar um balde. Se você for levantar na sua mão, você vai pegar muito mais peso. Então, tendo a roldona, vamos dizer que seja uma rodinha, né? Ela vai facilitar o acesso da subida do material, onde você vai fazer muito menos força.
E no livro vem dizendo assim, as roldonas ou polias, tá? Que é o nome. Por exemplo, se eu vou falando assim que está no livro. Na página 320, vem uma peça com 2 roldonas. Então, quanto mais roldonas nós temos, menos peso você tem que fazer. Fica mais fácil para você movimentar o material, para você puxar o material. Em obras, geralmente, são usados muito para poder subir o material, né? Para facilitar, que o peso é muito menos quando você usa as roldonas. Elas têm, as roldonas, fixas, né? E as que são livres, que podem se mover, podem se mexer. E tem as que ficam fixas também. Aqui no desenho, por exemplo, na página 320, vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4 roldonas. Então, quanto mais roldonas, menos peso, mais leve e mais fácil fica para se movimentar o objeto, né? Seja o que for, um balde com cimento, um móvel, uma peça, o que for necessário, tirar água de poço. Também veja você pegar aquele peso, puxar água, a roldona vai facilitar a carga de peso. Aí nós temos a roldona. A força potente está sempre aonde, gente? Na nossa mão, né? E a força resistente está sempre no objeto, onde vai ser carregado, puxado, levantado. A força potente, vocês nunca esqueçam, está sempre nas nossas mãos, tá bom? Aí, se vocês quiserem sublinhar, lá em cima do desenho tem assim, é possível associar mais roldonas móveis ou uma roldona fixa. Aí no segundo parágrafo está assim, uma roldona móvel, lá no finalzinho, a força necessária para mover o objeto é equivalente à metade do peso. Se tiverem 2 roldonas, a força necessária para mover é 4 vezes menor do que o seu peso sucessivamente que ele tem. Então, quer dizer, se você tiver mais de uma, o peso vai ser sempre menor. Vamos supor, se com uma você pega 3, vamos botar aí o número 3, com 2 roldanas ou 3, isso aí vai se multiplicar, vai para 6. Quer dizer, então, a força que você vai fazer, quanto mais roldanas tiverem, menos peso você vai fazer, menos peso você vai sentir. Aqui nós temos na página 321, as roldonas, aqui, por exemplo, mostra muito para se pegar balde em obra, levantar objetos, mas nós temos também em portas de correr, que corre com facilidade, são as roldonas pequenininhas, de encaixe. Nós temos, vamos dizer, uma roda, por exemplo, de bicicleta, né, onde ficam as correntes da bicicleta também, que passa a corrente da bicicleta, é uma rondona. E nós temos vários lugares que pode ser aplicado para que diminua o esforço físico, né? Para que você não tenha que fazer tanta força. Aí vocês vão fazer o exercício da página 321, o exercício na página 322. Na página 322, nós estamos falando também de planos inclinados, aonde tem as pontes, que vocês vão ver, e tem também falando sobre as pontes podem ser definidas como construções horizontais, que têm como objetivo de interligar 2 pontos, quer dizer, a ponte pode ligar um lugar ao outro. E nós temos também uma ponte levadiça. O que é uma ponte levadiça? Ela fica fechada e quando, vamos supor, uma coisa
Um navio, por exemplo, que ele é bem alto, né? Ele tem uma altura bem maior do que a ponte. A ponte, ela se abre, aí o navio passa. Então, essa ponte que abre, fecha, em castelos também, em filme, aparece muito aquelas pontes, que elas fecham, aí quando vem, né, os reis para entrar, elas vão e abaixam. Isso são pontes chamadas de levadiça. São pontes que facilitam o acesso. Ou ela se abre e ela se fecha também. Num passar de um navio, ela vai se abrir, vão passar os navios, depois ela vai voltar à forma fechada, natural. Tá? Então, ela tem vamos supor, 2 métodos, né, de ser usada. Tanto ela fechada, quando ela se abre também, para facilitar. E mesmo assim, continuam ligando um lugar ao outro. Um viaduto, por exemplo, também se liga um lugar ao outro. Então, vocês vão fazer. Depois nós temos, falando sobre as máquinas, né? As máquinas térmicas, está na página 324. As máquinas de combustão interna, as máquinas simples, elas eram usadas através de animais, né, que puxavam. Aqui, por exemplo, também no desenho tem uma máquina que aparece o cavalo puxando para tirar água do poço. Essas máquinas térmicas, elas vieram para substituir a força animal, quer dizer, a tração animal, né? E aqui embaixo vem aparecendo como é que eram feitas as máquinas. Eles aqueciam, por exemplo, a água, fazia-se condensar, ficar em vapor, aquecer, para que elas se mexessem com aquele vapor, com aquele calor. Depois veio as máquinas de combustão. As máquinas de combustão, elas já vêm através de quê? Eles tinham que fazer um motor, por exemplo, que tivesse uma combustão e que não explodisse e não incendiasse. Aí vem o uso da gasolina, do óleo diesel, do álcool. Essas são as máquinas de combustão interna, que faz mover as motos, né, os carros, os ônibus, carro que é a diesel. Isso são as máquinas de combustão interna. Depois vieram também, aí tem um desenho do motor, onde vem a válvula, a vela, o pistão. Isso é um motor que tem um carro ou uma moto. Depois, na página 326, vem número 1, 2, 3 e 4, explicando o que é a compressão, a expansão, o escape, a válvula de escape, né? A máquina de compressão e explosão, tem explicando cada um deles. E aqui embaixo, no número 8, vocês vão numerar de acordo com a explicação que está aqui, tá? A página número 327, nós temos que fazer, é perigoso vocês fazerem sozinhos. Aí nós vamos deixar para depois. Depois vem as máquinas elétricas, na página 328. As máquinas elétricas vieram também para nos facilitar. O que é uma máquina elétrica? Ferro de passar roupa, um secador de cabelo, um ventilador, tem tantas coisas, uma torradeira, deixa eu ver mais, um exemplo, elétrico, um ar-condicionado, são coisas que nós necessitamos, a própria luz elétrica, né, ela veio para nos facilitar. Então, a máquina elétrica, ela veio facilitar muito. Vocês vão ver na página 329 como eram os ferros antigamente para passar roupa. As pessoas tinham que botar carvão, acender, criar aquele fogo, né, para ele esquentar, para passar roupa. Com isso sujavam as roupas,
o peso, né, do material era muito maior e o ferro elétrico veio para facilitar toda a vida, né? Bem mesmo, facilitou muito. Que além de não sujar as roupas, você evita ter que ter carvão, colocar fogo, esperar ele esquentar. Então, essa parte aqui é do funcionamento de alguns eletrodomésticos que precisam da eletricidade, né? Então, tem as máquinas elétricas, as máquinas de combustão interna, são os que usam gasolina, óleo diesel, álcool. Aí tem um exercício da página 327, se Deus quiser nós vamos fazer juntos. Depois eu vou passar da página 331. Eu vou anotar tudo direitinho, quais são as páginas que vocês têm que fazer. Na próxima aula eu corrijo com vocês também, tá? Mas leiam direitinho a importância da máquina elétrica, como ela veio facilitar, tá bom? E vão fazendo e eu vou corrigir com vocês. Um beijo, fique com Deus.